destino que me levou para o Vale do Café, porque o meu bisavô comprou um sítio, na verdade, uma casa em Vassouras primeiro, e depois um sítio em Sacra Família, há exatamente 110 anos. E esse sítio está na família até hoje. Então, eu cresci vindo de férias para Sacra Família. Acho que eu tive uma babá maravilhosa lá das férias, que tinha uma voz, que tinha som de uma pessoa que tomou suco de maracujá, depois que acabou de comer biscoito de maisena, sabe? Fica com C doce, era uma voz assim, maravilhosa. E ela me contava para dormir todas as histórias mais fantásticas do Vale, de mula sem cabeça, de pererê, de curupira, de boitatá. Então, eu me apaixonei ali. Teve também um episódio que, quando eu tinha 4 anos, nas férias, andando a cavalo, a gente foi visitar um sítio de uma senhora que tinha uma moenda de cana. E aí o meu dedo foi esmagado na moenda de cana. Eu era pequenininha e a minha mãe desceu a cavalo e levou a gente para o hospital de Paulo de Fronten, meu dedo pendurado pela pele. E ali um médico jovem refez o meu dedo de tal forma que quando eu cheguei no Rio, o médico falou, não tem mais nada que fazer. Quem fez esse trabalho excelente aí? E eu pude virar arpista por causa desse médico, que eu não sei quem é, enfim. Então, tem um, sei, tem uma história assim, de muita gratidão com o Vale. Você nunca soube quem nunca foi esse médico? Você não conseguiu nunca identificar? Não consegui identificar, não consegui identificar. Mas, enfim, cresci apaixonada por essa região. Eu acho tão fantástico, né? A riqueza de vida, a riqueza de cultura. É um tubo embrionário de brasilidade, essa região do Vale do Café. É um santuário realmente cultural e ecológico do Brasil, ele é de todos nós. E aí, bom, aí a gente lá em 2000 e pouco, teve um episódio que queriam colocar um presídio de segurança máxima no Vale, e Ana Calmon me avisou, estava fazendo um abaixo-assinado, e naquela hora eu refleti, puxa, o que eu podia fazer para ajudar? Porque eu sei que é uma região tão rica, e aí surgiu a ideia do Festival Vale do Café, ali eu conheci a Ana Lúcia, maravilhosa, assim, uma pessoa que me ensinou muito, ainda mais da região. E depois, anos mais tarde, Ricardo e eu pensamos em fazer um centro cultural a céu aberto, que é o Anaitê, que é um paraíso ecocultural, como a gente diz, já que paraíso quer dizer jardim circular em grego, né? Que é dedicado à música e à natureza, que é assim, uma reflexão sobre a importância da música e da natureza no nosso cotidiano, não só como entretenimento, mas como recursos fundamentais, como ciência, enfim, é isso. Diz uma coisa, Cristina, há quanto tempo vocês fazem o festival do Vale do Café? Eu não faço mais, eu criei e dirigi até 2006, mas começou em 2003, né, Ana? 2003, eu chegando lá, Ana, vamos embora, Cristina, Ana e Marta Fonseca. 2002, não? Não, foi 2003, mas 2001 a gente já começou a levantar, né, a conversar sobre tudo. E, e, e aí, bom, quer dizer, 2003, a gente está em 2021, 18 anos, né? 19 anos. Já é maior de idade, já pode fazer um monte de coisas. Já tem autoridade para fazer um monte de coisas. Vai ser assim, 2007, a partir de 2007, quem dirige o festival é o Nelson Drucker, a Backstage, que fazia Árvore de Natal da Lagoa, né? Que toca, dirige o festival. Uhum. Mas você normalmente participa também, não participa, Cristiano? Participa, eles me convidam para tocar. Enfim, é ótimo, é ótimo. Não, porque o festival é uma coisa, Renato, é um trabalho muito grande, né? E você tem... É muito interessante, porque com a Naitê eu comecei a entender a parte a ter que aprender a parte do turismo, que é
é diferente da parte da cultura, né? A cultura, a gente está muito ligado à performance, a gente está sempre se especializando, a gente é super especializado naquilo que faz. E muitas vezes você levanta uma temporada, um concerto, um festival em 2, 3 meses. E a cultura, o turismo, ele fala para ser um produto, tem que estar na prateleira um ano antes, pelo menos, né? Então, a gente, quando levanta um festival na cultura, você tem aquele tempo do patrocínio sair, de conseguir as verbas, e às vezes a gente não consegue fazer com tanta antecedência. E quando o mundo se junta, que, por exemplo, o carnaval é cultura e turismo junto, né, acontece o melhor dos mundos. É uma riqueza, uma explosão econômica sensacional. E o Anaite, fala um pouco sobre ele, assim, o que era esse sítio que o seu avô tinha, era nesse mesmo lugar? O que significa lá atualmente? O que vocês propõem lá? Não, assim, o terreno que era do meu bisavô, ele fica perto, né? Ele está perto. Esse terreno que a gente comprou, eu comprei do meu irmão, que é uma figura fantástica. Comprei em 2011, Ricardo e eu compramos do meu irmão em 2011, era um pasto abandonado e que tinha sido também do meu tio-avô. E aí a gente construiu o Anaetê lá, para ser um lugar, um jardim de visitação. Ele é um jardim de visitação, ele tem, hoje em dia, mais de 26 jardins e instalações que as pessoas visitam em um percurso. Ele reflete, como eu falei, sobre a importância da música e da natureza. Então, você tem, por exemplo, o Jardim dos Cristais. Me pergunta, por que tem um jardim de cristais? Porque os cristais são instrumentos musicais, eles são instrumentos de ritmo. Não existe um circuito eletrônico que prescinda de um cristal, né? A gente está falando no computador por causa do Vale do Silício. O Vale do Silício é um cristal que está dentro de cada computador. O quartzo está nos relógios, os piesos estão nos instrumentos elétricos. É que a gente esquece disso, né? A gente se desconecta dessas coisas. Então, a frequência dos minerais é uma coisa muito importante. A gente, na música, sabe que o ritmo regular é uma coisa fundamental, né? E isso está presente em tudo que é ligado à terra, aos minerais, à matéria, enfim. A gente tem os sinos, que são instrumentos de sinalização, né, das culturas muito antigos, o bosque de sinos é uma reflexão sobre isso. A gente tem a asa liberdade natural, que é a águia carcará, né, que sobrevoa o jardim toda a tarde, que é a maior predadora de serpentes da Mata Atlântica. E a gente vai trazendo à tona coisas importantes tanto da música como da natureza. É um jardim muito simbólico também, Sim, acho. e lindo, né? Um jardim lindo, tem alguns textos muito bonitos, assim. E você promove também festivais, shows de música também lá, não? Sim, no momento a gente está um ano Não, e sim, meio. sim. Mas a gente tem dois grandes festivais, que é um festival de inverno, que é a Festa das Luzes, que é de designers de luz que iluminam a Mata Atlântica, maravilhoso, que a gente faz com o Paulo César Medeiros, que é um grande iluminador. E a gente tem um festival de primavera, que é o Flor Atlântica, que tem concertos e shows em Vassouras. A Ana Lúcia está sempre presente com o Hotel Santa Amália, com o Vili Bisco lá. A gente já trouxe Tunai, Lenine, Elba Ramalho, tanta gente bacana, né, Ana? E que é um festival que reúne botânicos, reúne paisagistas, reúne músicos, reúne artistas, reúne todas as pessoas que têm alguma ligação especial com a natureza, astrônomos, arquitetos. A gente junta mesmo, assim, a gente procura juntar pessoas de várias áreas, né? Porque, afinal de contas, todas as grandes civilizações nascem na foz dos rios, né? A Pororoca, a famosa Pororoca.
Sim. Agora, com a pandemia fechada, a gente tem, já que não podia fazer nada para aglomerar, a gente falou assim, o que que a gente tem? Então, a gente tem a gente está em pleno festival de estrelas cadentes e beveragens mágicas. Olha que máximo. É, e temos estrelas cadentes, chuvas de meteoros até novembro, muito bacana. E as beveragens mágicas são assim, a gente foi criando, né? Chá de esmeralda em homenagem ao Garcia Paz Leme, que é filho do caçador de esmeralda, que abriu todos os caminhos do Vale. Aliás, o Vale é muito vascularizado de caminho, é uma coisa muito própria do Vale. Então, é o chá de esmeralda que você bebe o chá e, no fundo, você encontra uma esmeralda para levar para casa. É um chá de pedra preciosa. Tem um outro que é um chá de lavanda com ametista, você também leva ametista para casa. Tem todas as datas das chuvas de meteoro para você ver. É o Festival de Estrelas Cadentes para fazer o desejo. Tem agora um festival que começa em dezembro de lavandas. A gente tem um festival de girassóis, eles devem florir em outubro. Então, a gente fica procurando coisas Aham, que cada claro. situação cursiva possa Sim. aproveitar, né, sem aglomerar. Legal, bacana. Vai ter a Rota do Café também, em outubro, a gente vai ter a pessoa pode visitar. Na Lúcia está na rota também, né? Com, experimentando café, enfim, drinks de café, a gente vai ter, enfim, vamos tentando. Não deixa de ser uma boa escola, né? Realmente, você, pelo que eu vi, você estava falando em trilhas e caminho, você também é uma pessoa que escolheu, né? Caminhos que não são absolutamente simples, né? Você realmente é de uma certa forma, sempre uma desbravadora. Desde os 4 anos de idade já estava fazendo arte de alguma maneira, né? Já estava ali, ó, realmente botando o dedinho, né? Nas moendas da vida, né? Cristina, me diga uma coisa, você hoje, quer dizer, na pandemia, vocês ficaram aí, vocês estão o tempo todo aí, e a tua vida você prefere, quer dizer, a tua opção e do Ricardo, que é o nome do seu companheiro, vocês pretendem, né, levar a vida aí mesmo ou pretendem dividir isso com a cidade grande? Eu amo os dois mundos, eu amo a floresta e amo a cidade grande. No momento até eu estou no Rio. Eu sou professora da UFRJ, então eu tenho que descer para... A aula? Atualmente a gente está dando aulas remotas, mas assim o meu acervo de partituras está aqui em Claro. casa, então eu desço. E, e quando a gente fez o Jardim lá atrás, a gente pensou nisso, né? De ser um lugar que o mundo pudesse vir e que a gente pudesse ficar, que é um lugar que a gente gosta muito, ficar mais sediado lá. E, mas a gente, enfim, agora na pandemia, concertos, assim, a gente tinha uma agenda de, sei lá, 100, 150 concertos ano e caiu para 4, 5, né? Então a gente está realmente muito mais no Vale e inverteu, fica uns 2, 3 dias no Rio e volta. Tá. No pouco tempo, né, que vocês tiveram, pouco entre aspas, tempo que vocês estiveram funcionando, digamos assim, plenamente lá, deu para você perceber um pouco que tipo de público vocês estavam recebendo lá? Deu para entender um pouco quem eram aquelas pessoas, de onde elas vinham, que tipo de gente é? Sim, a gente recebe 80% do público vem do Rio de Janeiro, Da cidade. aí da cidade do Rio de Janeiro. Depois a gente recebe muitas pessoas de Volta Redonda, muitas pessoas de Resende, São Paulo, quer dizer, assim, depois de 80% fica mais ou menos assim, 5% Volta Redonda, São Paulo, Juiz de Fora. Então a gente percebe que são pessoas que vêm de cidades claro, próximas da região próxima, né? Mas assim, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Juiz de Fora, São Paulo e depois o pessoal da região. E a gente percebe que são pessoas, principalmente, que vêm de cidades grandes, cidades maiores, né, em busca da natureza. Acho que o Vale é muito bacana porque ele está situado entre esses estados, né, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Quem nos acha na internet são mulheres, mas quem entra no jardim
são mulheres, homens, crianças, pessoas de mais idade. O jardim é sempre assim, historicamente é um espaço democrático de todos, né? Mas as mulheres nos descobrem. Eu não sei o que seria da economia mundial se não fossem as mulheres, né? Com certeza. Amanda, fala se estou certo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Isso aí realmente, isso já não é um dado de hoje, né? Isso é um dado realmente, toda a revolução industrial a partir daí, né? E o mundo, né? A cada dia que passa, esse fenômeno é um fenômeno que se confirma, né? E você, em termos de faixa etária, você percebe que a região é uma região, você está achando que é uma faixa, sem entrar na questão de idades, né, digamos assim, terceira idade, essa coisa toda, mas você acha que hoje a vocação do Vale, você acha que tem potencial para rejuvenescer um pouco a região do ponto de vista, porque eu fui 2 ou 3 vezes ao festival, né? E eu percebi um predomínio, digamos assim, de pessoas, né, acima de 50, 60 anos, né? Você acha que tem, você e Ana Lúcia, vocês veem possibilidades, perspectivas de digamos assim, de um rejuvenescimento, né? Não necessariamente que isso seja uma coisa boa ou ruim, mas como um dado concreto de uma distribuição etária um pouco mais equitativa? Com certeza, eu acho que, por exemplo, no jardim, a gente tem predominância de pessoas entre 22 a 50 anos de idade, porque é um jardim que você tem que andar, você tem que subir. A gente tem acessibilidade de segunda a quarta, quando o jardim está fechado, as pessoas podem ligar, agendar e visitar o jardim. Mas, em geral, de quinta a domingo, a gente tem uma faixa etária mais jovem. Eu acho que o Vale é para todos. É muito engraçado, Armando, quando a gente fez o festival, o primeiro festival, o filho do Turíbio trabalhou. E ele falou assim: Nossa, eu acho que ano que vem vocês vão à falência, porque o público de vocês tem mais idade para o Festival Vale do Café. Eu falei assim: Não se preocupe, que ano que vem a gente tem uma nova leva de pessoas que entram na terceira idade. E a música clássica, ela muitas vezes ela faz parte da evolução humana, né? Você, de repente, você gosta muito de um tipo de música, você vai Uhum. chegando na música clássica. Quer dizer, em alguns, infelizmente, no Brasil, porque nem todo mundo tem acesso à música clássica, né? Eu acho que também a história dos projetos sociais está mudando muito isso, né? Como a gente viu vê no Brasil e vê na China, por exemplo. Na China, todo mundo toca, né? Agora, eu queria chamar um pouco a Ana para o papo também, e para ver exatamente, a gente vê essas ações, e muitas vezes eu acho que são ações muito isoladas. Eu sei que vocês articulam, tem uma articulação entre as pessoas que pensam o Vale do Café, pensam no turismo, pensam na cultura do Vale do Café. Eu queria saber como é que vocês se organizam, assim? Quais são as perspectivas de organização entre as várias cabeças pensantes no Vale, que tem, cada um fazendo uma coisa diferente, para que não sejam vários voos solos? Bom, então, eu queria até colocar que, assim, ao longo desses anos, quando 2003, né, 2002 para cá, que foi quando a gente começou a se organizar, e conheci Cristina Braga, foi um jantar muito simples aqui no hotel com o prefeito, eu trabalhava nesse grupo, né, e aquela coisa assim de, pô, como é que vai se funcionar isso? E a cultura que muito ainda ligada a coisas que não tinham absolutamente nenhuma relação, né, natural, como festas de boiadeiro e tal. Então, nós levamos assim uma saraivada, porque os vereadores entendiam naquela época que seria um festival de elite e que não daria certo, e ele teve uma chuva aqui horrorosa, brigas nesses festivais aí de cultura sertaneja, né? Cristina lembra? Não sei se Cristina vai saber desses detalhes. E de lá para cá, nós vimos isso, na verdade, assim, o Vassouras foi se estruturando em cima desse festival, né? Porque a Cristina veio trazendo uma paixão e fazendo com que as pessoas também começassem a identificar e se apaixonar por todos os nossos laços culturais, né? Valorizar a caninha verde,
as nossas histórias, as nossas grandes tradições, que às vezes o povo daqui, que eu moro aqui, eu nasci aqui, e muitas das pessoas às vezes tinham vergonha. As pessoas ainda estão ainda existe isso, mas já foi pior, porque as pessoas se envergonham de estar no interior, se envergonham porque a nossa concorrência com a capital, né, o Rio maravilhoso sempre. Então o Rio sempre foi assim o desejo de qualquer pessoa do interior ir para o Rio de Janeiro. E, de repente, chega aí a Cristina e começa a falar que tudo aqui é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é gostoso. E isso, ao longo desses anos todos, foi assim uma mudança mesmo, uma mudança muito grande, para as pessoas poderem valorizar o maculelê, valorizar até a capoeira e desmistificar algumas coisas, né? Eu lembro uma noite fria dessas, um dos primeiros anos, eu levei um dos produtores num distrito aqui longe, frio pra caramba, e eu falei com ele, eu vou te levar num lugar que eu tenho uma manifestação cultural muito bacana, que eu gosto, que é a Caninha Verde. Quando eu estava no meio do caminho, eu não conhecia ele, e eu pedi até meu marido para acompanhar, no meio do caminho, na escuridão danada, eu falei, cara, que coisa maluca que eu estou trazendo esse cara aqui, ele vai achar que eu sou perturbada. E quando chegou lá, ele se emocionou, adorou ver a Caninha, um frio danado, todo mundo esperando a gente, aquela cidade assim, cidade não, um lugarejo, moram 1.000 pessoas lá, talvez, 1.000, 2.000 pessoas em Ferreiros. E ele se emocionou, que maravilha. Mas você levou logo em Ferreiros, né? Ferreiros é uma delícia, né? Ferreiros é um Mas lugar pensa em maravilhoso, né? Ferreiros, numa noite fria, Há nós 20 chegamos lá anos. 9 horas da noite, lá todo mundo dorme cedo com as galinhas, É verdade. foi um caos, né? Foi assim, na hora que no meio do caminho eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Esse cara vai achar que eu sou louca, né? Mas aí eu falei, agora estou no meio do caminho, não dá para voltar. Foi o Kaique, eu não estava me faltando o nome. É o Kaique? Esse Kaique é o Luiz Cláudio Não, foi o Kaique, foi o Kaique. É. E graças a Deus o Kaique também muito assim, uma pessoa muito, né, amável, mas ele adorou, se emocionou e ali nós começamos a introduzir a Caninha Verde e essas pessoas começaram a se entender diferente, porque os turistas começaram a colar nessas pessoas querendo tirar foto e as pessoas não entendiam, tipo assim, está querendo tirar foto comigo, né? Eu que sempre fiquei aqui na escuridão. Então, as pessoas viraram artistas da noite por dia, tendo essa arte, essa nossa tradição genuína e valorizada, reconhecida e aplaudida. Foi muito bacana, né? Então, isso são coisas que a gente não esquece, é uma gratidão que o Vale tem que ter para a Cristina eternamente. Não, eu adoro. Imagina, Eu adoro. Gente que tem que ter com Vale. Eu adoro aí Folia de Reis, eu adoro a época de Folia de Reis aí em Vassouras, Eu na também região. adoro. Eu acho que é muito forte em Vassouras, acho que é uma manifestação muito, muito bacana dessa região toda ali. Acho que é muito forte, eu acho muito forte aí. Há uns 2 anos atrás, entendeu? Me surpreendi muito positivamente pela renovação que tem, pela molecada participando também. Uma coisa que eu achei bem bacana. Eu acho que é uma das coisas que pode ser explorada bem aí. Sabe que eu trago a Folia de Reis há anos aqui no hotel. Todo dia 1º, para mim, assim, nem vira o ano, porque eu trago, apresento aos turistas, falo dessa tradição e falo de todos os significados, e é uma forma também é o mesmo caso, das pessoas aplaudirem, querem tirar fotos, e aí isso virou assim já um ritual muito interessante. Todo dia 1º e agora também trago no Natal, porque eles começam no dia 24, então no dia 25 nós Já trazemos sempre a folia aqui. É muito bacana. Legal. E a visitação das fazendas, como é que ela se integra com vocês? Como é que isso tem uma relação dos proprietários das fazendas, ou tem um grupo que organiza isso? Talvez a Luísa possa me ajudar também. Tem alguém que organiza isso das visitações? É uma coisa organizada ou é cada um por si também? Porque eu vejo que às vezes as pessoas se unem, né, querendo fazer assim, alguns projetos coletivos. Por exemplo, esses eventos culturais que a Cristina citou, ela sempre tenta, né, de alguma forma, incluir as fazendas, os locais, sabe? Que eu acho que isso é muito bacana, isso que fez toda a diferença no festival, né? Reunir todas as pessoas do turismo
com um objetivo comum, né, de você investir em um evento que vai atrair as atenções aqui para o Vale, sabe? Então, eu acho que tem várias iniciativas, às vezes as pessoas se unem para para participar desses eventos em comum, entre eles até a Rota do Grão, né, que surgiu a partir do Grupo Vale do Café Rio, e esse que a Cristina tinha mencionado, que vai acontecer agora em outubro, que partiu disso, de uma percepção que as pessoas estavam querendo visitar, ter algum tipo de experiência aqui na região, que tem tanto foco com relação ao café, né, tanto a história, quanto esse resgate atual de produção de café e possibilidade de provar o café, né, nos restaurantes, nos bistrôs aqui da região. E nisso viu-se essa possibilidade, esse interesse das pessoas e a gente criou essa Rota do Grão, por exemplo. Mas acho que são várias iniciativas, né, que vão ocorrendo e eu tenho percebido, eu já estou aqui no Vale assim, trabalhando efetivamente há quase 10 anos, assim, diria. E eu percebo que as pessoas estão trabalhando juntas com mais frequência, sabe? Se antes eram assim iniciativas isoladas, agora eu tenho visto que elas estão agindo mais em prol do coletivo, né? Compreendendo isso, compreendendo, né? A Ana está sempre oferecendo uma visitação à fazenda, né? Quando tem um feriado. A Cris também está sempre estimulando, indicando, sabe? Eles, né, têm essa compreensão de que o turismo não é feito de um lugar só, né? O turismo é todo um contexto, são vários, né, são vários locais juntos que promovem essa experiência turística. Então, o que eu percebo é que, por exemplo, a Vila Hibisco é uma também que está sempre, quando o turista faz o check-in, enfim, faz a reserva, ele já recebe uma sugestão de várias fazendas que ele pode visitar, inclusive o Anaetê, tá? Muita gente vem, né? Agora, atualmente, as pessoas vêm para cá, assim, para Vassouras, por exemplo, por causa do Anaetê. Né? Então já virou um chamariz, né? Assim, enfim, o Anaetê em si, ver como a coisa foi se construindo. Então é dessa forma que eu vejo que os locais estão cada vez mais trabalhando coletivamente, entendendo o espírito do turismo. Você também, nessa tua experiência, você também tem a mesma percepção que a Cris, quer dizer, o público, você acha que também tem essa gigantesca, 80%, digamos assim, é o pessoal que vem da cidade do Rio de Janeiro, ou você acha que esse processo de diversificação é um pouco diferente, digamos assim, do que acontece no projeto dela? Eu acho que desde a pandemia, a pandemia foi interessante nesse sentido para a nossa região, porque em outras regiões houve mudanças que foram muito, né, no estado de São Paulo, por exemplo, no estado de Minas Gerais, né, no Nordeste e tal, já se percebe nitidamente algumas mudanças que são marcantes e não parecem ser pontuais. Quer dizer, acho que tem algumas coisas mudando aí no Brasil em termos de mutações turísticas, né? Uhum. Eu acho que o turismo de proximidade é algo que, né, isso foi muito reforçado com a pandemia. As pessoas procuraram locais próximos e muitas pessoas da própria região que não costumavam vir para o Vale do Café estão vindo e estão descobrindo e estão se apaixonando e voltando. Então, acho que isso não tem um retorno. Uma vez que você conhece e gosta, você vai começar a divulgar e virá outras vezes. Então, acho que nesse sentido foi positivo. A pandemia foi positiva até essa coisa do público, de rejuvenescer o público, né? Assim, de certa forma, trazendo um público mais novo, que quer mesmo passear, que quer ir ao jardim, andar, fazer trilha, visitar cachoeiras, fazer esportes radicais também, além da parte das fazendas históricas. Sabe? Então, eu tenho percebido, sim, uma renovação do público. Acho que Ana e Cristina podem até dizer melhor, porque estão em contato direto com o público, né, recebendo as pessoas. Mas diria que, assim, por muitos anos, aqui no hotel, nós tínhamos mesmo assim, uma relação de 90% do público vindo do Rio de Janeiro. Tá? Se eu tivesse que localizar, eu diria até assim, mais Zona Norte, muita gente de Niterói, nós temos um cadastro muito grande, não sei explicar nem o porquê, mas muita gente, muita Tijuca, Meia, aquela região toda. E sempre com mais de 50, 60 anos, sempre terceira idade. A pandemia, isso mudou muito. Nós
Mudou bastante. Eu já não digo que estamos com 90%, mas nós já estamos com 80%. Tem final de semana que é até um pouco menos, mas é o Rio de Janeiro, o principal emissor. Aumentou muito a Baixada Fluminense, tá? E assim, é um outro olhar, porque a Baixada está, até por proximidade, é o que a Luísa falou, no início da pandemia, as pessoas com medo, mas elas ficavam seguras de estar aqui em menos de 2 horas e qualquer problema em 2 horas, menos de 2 horas estariam em casa, né? Na verdade, 1 hora, 1 hora e meia. E nós começamos a conhecer um público diferente também, porque antes nós trabalhávamos muito com grupos e agora passamos a trabalhar com pessoas que vêm nos seus carros, família. Mudou muito o nosso perfil, famílias com crianças e jovens. Então, nós saímos aí de uma média de 60, 60, 70 anos, nós já caímos aí para 35, 45 anos, hoje é a nossa média de idade aqui. E aí o que eu vejo que está acontecendo é que esse pessoal não vem com muita expectativa. Mas quando eles chegam aqui, eles descobrem várias outras possibilidades de visitar o Aná, de visitar fazendas, de visitar o Vale das Cabras com as crianças, e começa a ver que nós também temos pacotes de Natal, de Réveillon. Nós já estamos com o hotel aqui quase que 100% ocupado para Natal e Réveillon. Réveillon é fácil, Natal não é, nem tanto. Mas e o nosso público mesmo, de sempre, né, de outrora, que era a terceira idade, esse público está voltando agora muito devagar. Muito devagar. Nós estamos com uma renovação, estou investindo até mais aqui em atendimento a crianças, botando recreador todo final de semana. Enfim, isso foi muito positivo e acho que ainda falta muito de um trabalho coletivo. Nós estamos caminhando, mas ainda falta muito. Mas as pessoas estão vendo isso, descobrindo. E isso é muito importante, que as pessoas tenham essa noção. A questão das fazendas, eu queria também abordar, é que muitas fazendas elas são residências dos seus proprietários. Então, eles, na verdade, abrem suas casas para receber o turista. Então, isso ainda está sendo equacionado, eu diria assim. Porque, às vezes, a pessoa ela tem que fazer todo um trabalho para abrir, às vezes, sei lá, 40 janelas para receber um casal, 2 casais. Então, isso, às vezes, tem uma logística complicada para eles também. Mas está começando a melhorar muito, até porque hoje nós temos agências de receptivo na região, que era uma demanda que nós precisávamos muito. Isso tem ajudado, já temos estamos com 2 invasoras, e aqui na região também, e eles começam a se posicionar de uma forma muito positiva, né? Porque nós precisamos entender que o turista ele vem para a cidade, mas nós temos uma distância média de 20, 25 quilômetros de uma cidade para outra. E isso no Rio não é nada, porque nós não temos trânsito, não temos nada, né? Nós temos muita tranquilidade, muitos pássaros. Então, a pessoa ia almoçar em Miguel Pereira com 25 quilômetros, que para nós aqui, não, lá é longe, nós aqui do interior achamos tudo longe, mas o pessoal, nós aqui temos um hábito de sair de carro e parar na porta, né? E aí quando o pessoal do Rio vem e fala, mas é quanto tempo? 25 minutos. O pessoal nem considera isso um lugar longe, perto, né? Então isso começou a trazer um público muito interessante, que vai ao conservatório e volta, vai a Miguel Pereira e volta, e as pessoas começam a entender que elas podem vir à região, que tem muita coisa ainda para ser descoberta. Eu tenho uma observação para fazer, que é alguém de fora, né, que eu estou me colocando aqui como alguém de fora, e eu percebo que vocês têm um problema que acho que precisa ser melhor resolvido, que tem a ver com o que você acabou de colocar. Eu acho que a ideia do Vale do Café, do ponto de vista da sua unidade, ou seja, como um programa em si, como uma região, ainda tem um problema de comunicação sério. Quer dizer, as pessoas, né, digo assim, eu estou falando aqui do consumidor médio, ele ainda não entende como uma coisa única, né? Ele ainda olha cada uma das cidades
ou cada uma das comunidades, me parece. Eu acho que tem um potencial de crescimento muito grande, né? Então, nós, Renato, eu, que hoje estamos envolvidos com o museu, né? Estamos extremamente ligados ao projeto, assim por diante, tal. Estamos a cada dia no próprio site, a gente cada dia fala mais do Vale do Café, o Ronaldo, né, o nosso guru, né, realmente, né, também tem trabalhado muito toda vez que ele pode, assim por diante e tal, mas a gente percebe muitas vezes que isso não tem a mesma força, né, quando a gente fala Vassouras, quando a gente fala Miguel Pereira, quando a gente fala Conservatória, quer dizer, essas coisas necessariamente não remetem ao mesmo guarda-chuva chamado Vale do Café. Então, eu vou até citar aqui um último exemplo, né? Eu tenho, por razões da pandemia, eu tenho ido a São Paulo muito de carro, né? Então, eu passo pela Dutra, por exemplo, né? Na ida e na volta e tal. Então, eu acho que tem um problema seríssimo, por exemplo, de sinalização na estrada. Então, tanto na ida quanto na volta, tem um momento, né, em 460 quilômetros, que tem uma informação escrito Vale do Café, né? Para quem não sabe da existência disso, aquilo parece ser o nome de um hotel, ou o nome de um restaurante, ou sei lá o que for, porque vocês imaginam o número de informações que as pessoas recebem, né? Não sou eu que vou dizer para vocês o número de informações que a gente recebe por cada segundo hoje em dia e tal. Então, numa estrada, então, não é fácil. Você vê uma placa do Vale do Café, por mais que seja com a cara daquelas placas de sistema de rodoviário, mas e ponto final. E não aparece mais absolutamente nada. Estou dando só um exemplo de uma estrada que passam milhares e milhares de pessoas com seus veículos, né, individuais, fora os coletivos, né, que são dezenas de ônibus e assim por diante e tal, diariamente. Então, eu acho que vocês têm que pensar isso, né? Quando eu digo vocês, eu digo nós, né? Claro que nós hoje fazemos parte da mesma família, né? E estamos falando aqui do mesmo problema e do mesmo assunto. Mas eu percebo, eu queria até ouvir vocês um pouco sobre isso, acho que cada uma de vocês deve ter uma opinião a respeito, mas a sensação que eu tenho é de que as identidades próprias de cada cidade ainda estão muito mais fortes do que a identidade coletiva. Eu queria ouvir cada uma de vocês a respeito. O que você acha, Cristina? Eu acho que, em primeiro lugar, acho que a chave de saída para aí é a gente entender que nós somos a maior bacia hidrográfica do Sudeste, primeiro. E acho que a gente tem que entender que a grande vocação do Vale do Café é o passeio. Não existe nada mais lindo do que você pegar sua bicicleta, seu carro, ou seu cavalo, ou ir a pé, e percorrer essas estradas que tem uma paisagem muito bonita ainda, né? Que ligam as cidades. Acho, Armando, que se você falar de Alsácia, né, você vai ouvir a palavra Alsácia, mas na Alsácia você vai ter Estrasburgo, você vai ter Colmar, você vai ter cidades que vão sobressair. Se você falar Provence, você vai ter Marseille, sempre vai ter uma cidade ou outra que vai se sobressair, mas elas têm, eu acredito que o único agrupamento, regionalização possível é o cultural, porque é o do coração, é a terra do coração, né? A gente tem a agricultura que lavra a terra e a gente tem a cultura que lavra a terra do coração. Então, não é uma divisão política, você vê isso no turismo mundial, não é uma divisão política, nem territorial, é uma divisão cultural. Aí você vai ter o Tirol, que tem 3 países, você tem... Mas, assim, na verdade, eu acho que o Vale do Café, ele pega São Paulo, Bananal, lá, ele pega Minas e pega Rio de Janeiro. São cidades que estão nessa bacia hidrográfica do Sudeste e que têm essa característica de terem cultivado café, elas têm as mesmas histórias, elas têm as mesmas lendas, né? Então, existe isso, existe essa unidade. A gente só tem que trazer para fora essa unidade que é cultural mesmo. E acho natural que a gente vá ter sempre uma ou outra cidade com sua característica que vai trabalhar melhor ou que vai apelar mais a um público, mas eu acho, Renato, cai naquela sua posição, assim, é um trabalho muito longo, assim, quando eu cheguei no Vale para fazer alguma coisa como produtora cultural, já existiu o Preservale,
Já existiu o PIN, já existiu o Ronaldo lá, fazendo projetos de educação fantásticos, já existia muita gente que reconhecia e trabalhava nessa identidade. Depois a gente vê a Luísa Avelino, a Ana, elas começaram uma associação de cidadãos mesmo, trabalhando em prol do Vale, fazendo divulgação do Vale, e que trabalha muito bem, trabalha muito tempo, o Vale do Café Rio, né, Luísa? Tem o Convention Visitors Bureau, que começou agora também, tem 2 anos, né, e que também está fazendo um trabalho ótimo, que tem apoio que junta 6 destinos aí, que já trabalha com regionalização, mais por características culturais, quer dizer, são as cidades menos industrializadas, que estão ali no topo do vale, e que tem um raio de 90 quilômetros, enfim, é uma característica assim, cultural. E eu acho que realmente, hoje em dia, você vê, a internet ajudou pra caramba. Jamais eu poderia ter aberto com o Ricardo um Anaetê se não houvesse internet. Jamais a gente poderia pensar, né, Ana e Luísa, assim, nessa união que a informação traz, né? Hoje em dia, assim, as pessoas se comunicam e falam das coisas que têm. Eu mesma tenho uma surpresa a cada dia, né, de uma nova fazenda que a gente não conhecia, de um novo produtor. Então, hoje em dia, a gente você pode fazer no Vale rotas de bebidas artesanais, cachaças, cervejas, isso tudo já identificado. Se você entrar lá no valedocafeturismo.com, você vai ver lá. Se você entrar no Instagram da Luísa Avelino, você vai ver lá, que é o Vale do Café. Essas pessoas que trabalham juntando as coisas, né? Você vai ter rota de compra de queijos, assim. Você vai ter ali o receptivo que a Ana fala, né? A Bom Tempo Turismo que trabalha para caramba, ou vários outros receptivos que existem no Vale, maravilhosos e que estão... É um ajudando o outro, né? Juntando e ajudando o outro. E isso é maravilhoso, né? Aí você tem, por exemplo, a Universidade de Vassouras com o Marco Capucci, você tem o Ronaldo ali agora com vocês fazendo o Instituto Vila. E eu acho que tudo vem daquela frase do Tolstói, né? Que diz... que eu puxo a brasa para a cultura, tá, gente? Mas o Tolstói fala lá atrás, ele fala assim: se você quiser ser conhecido universalmente, cante a sua aldeia. Então, eu acho que é isso que todos nós estamos fazendo, né? O Ronaldo está cantando literalmente a aldeia ali no museu. Nós estamos todos nós vendo o que a gente tem e reconhecendo que coisas maravilhosas são essas. Acho que a unidade vem daí. Acho que a gente tem que parar de falar em interior e capital. Acho que a gente tem que falar como a Europa já faz, né? Ela fala em região. A gente fala em cidade grande, metrópole, e região Vale do Café, como se fala em Provence e Paris, né? Como se fala em Berlim e Bavária, né? E Alsácia, e reconhecer que, ainda mais com o fenômeno da internet, com o que a gente viu na pandemia, que as pessoas estão nas suas casas, se elas tinham oportunidade de ir para o campo, elas foram, né? Então, de lá, vivendo as suas vidas de cidade grande. Às vezes eu falo assim, gente, eu não acredito, acho que Nova York, aqui em Anaetê, tem tanta coisa para fazer. E especificamente, Cristina, no caso da cultura, assim, o que você acha que pode ligar as coisas no Vale? Assim? O que pode dar um sentido único da cultura? Ou você acha que não tem necessidade também, que pode ser muito plural? O Vale é plural culturalmente ou ele tem um caminho dele ali? O Vale eu acho que o Vale tem um caminho. O Vale tem essa coisa maravilhosa, né, que foi a oportunidade da gente ter uma pororoca ali de culturas, né? Que é a cultura, primeiro, dos povos originários. Nós somos muito mais índios do que nós pensamos. Para começar, mingau é uma palavra indígena, é uma interjeição indígena, muitas coisas que a gente não acha que é, né? Além de
as palavras indígenas que a gente acha que são, tem muitas outras que a gente usa muito naturalmente. Então, os povos originários muito presentes. Renato, assim, o Vale, ele só vem ter supermercados na década de 90. Ele só vem ter, por exemplo, a estrada asfaltada que passa ali em frente ao Anaitê, que liga Miguel Patido Alferes, Miguel Pereira e Vassouras, ela foi asfaltada nos anos 2000, né, Ana? Uhum. Eu me lembro, eu ia para Vassouras dirigindo. Sim, eu conheço lá. Oi? Eu me sinto velho, eu vou dizer, Cristina, porque eu cheguei a pegar essa estrada quando ela era trem. Eu fui uma vez de trem para a colônia do Citibank, que fica ali em Morro Azul. Eu era garoto. Não acredito! Tinha linha de trem. Caramba! Agora você me bateu. Antes de tirar os trilhos. Aí É, tirou o trilho, virou aquela estrada larga que vivia derrapando aquela terra que era muito ruim de passar, até virar asfalto realmente nos anos 2000. Que é aquele negócio que você falou, que ali na região toda tem algumas estradinhas, essas pequenas estradas para pequenas localidades como Ferreira, assim, que são uma delícia de passeio. Você usou uma expressão que é muito boa, assim, que é passeio. Não é uma viagem, é um passeio. Você vai passear daqui para ali, entendeu? E são distâncias curtas. Como a Ana falou para a gente, daqui do Rio, daria 20 quilômetros. Pô, de Vassouras para Valença, sei lá, 30 quilômetros. Isso a gente tira de letra, entendeu? E vai passeando. É muito bom isso mesmo. É maravilhoso. Assim, uma coisa que eu acho fascinante, perdão, vamos prosseguir só um pouquinho mais. Uma coisa que eu acho fascinante, por exemplo, o pessoal não usava molho de tomate, porque não tinha. Tem batia a cultura do tomate, mas eles faziam macarrão com urucum. E urucum é uma coisa que não sei se vocês sabem, mas é um grande remédio contra o colesterol. Então, eles botavam urucum na banha, eles botavam urucum no azeite. Se você comer 3 sementinhas de urucum, dizem que por dia abaixa o colesterol. Enfim. Manda para cá, Cristina, por favor. Manda aí uma. Vou mandar, eu tenho lá em casa. Ana, manda para cá. Luísa, pode mandar uns 10 quilos de urucum para cá. E eu nem sabia disso, estou aprendendo agora. Ó, tá vendo? Então, mas pode mandar, o que sobrar aí você manda para a gente, tá? Deixa com a gente. Então, assim, você tem essa cultura, ela vem dos povos originários, quer dizer, eles sabiam essas florestas, e a gente aprendeu, né, a cultura do inhame, daquela, como é que eles chamam de inhame rosa, né, o inhame bravo, né, como é que pode comer, enfim, isso tudo está muito presente aqui no Vale, a cultura do quintal, né? Então, essa cultura dos povos originários, a cultura africana que vem em seguida junto com a cultura europeia, os judeus, os árabes, enfim, é uma coisa muito bonita de você ver como ela foi conservada, né? Eu brinco que é realmente um tubo embrionário in vitro que você ainda consegue ver ali a miscigenação brasileira, né? E eu acho fascinante, acho absolutamente sensacional. A Cristina falou por um lado, eu também sinto essa necessidade, né, de sinalizar, o vale é aqui, venha para o vale, onde está o vale? Eu, por exemplo, quando eu respondo aqui, eles são todos orientados, assim, às vezes divulga, né, Luísa, aonde fica? E aí eu respondo, fica em Vassouras, na região Vale do Café. Não fica em Vassouras, fica na Vassouras, na região do Vale do Café. Vassouras, RJ, região Vale do Café. Isso tem que ser uma coisa que eu acho que tem que ser bem batido. E uma das coisas que eu acho necessária, que o governo poderia fazer, nós já solicitamos através de conselhos de turismo e tudo mais, que é realmente identificar, não só pela Dutra, como também pela BR-040, porque tem um público potencial enorme aqui em Juiz de Fora, uma cidade próspera, que gosta desse tipo de turismo que nós temos para oferecer, um turismo cultural, turístico, muito próximo, são 120 quilômetros daqui, a mesma diferença que vai para o Rio,
e é difícil quando vai falar onde fica, e ele tem que explicar, porque não tem uma sinalização, sabe? Então, assim... Desculpe te interromper, Ana, mas acho que uma coisa bacana, quando eu faço o que seriam passeios e não passo essa ideia, é exatamente, eu estou me referindo a carro, né? No meu caso, ainda não parti para o cavalo nem a pé, mas, de qualquer maneira, uma coisa que vocês podiam fazer que me parece simplíssimo é que, quando você está num desses passeios, é você claramente identificar que você está a X quilômetros de A, B e C. Você está no Vale do Café. Então, onde você estiver no meio do caminho, você vai dizer claramente, olha, você está a 31 quilômetros do lugar tal, você está a 23 quilômetros e meio do lugar tal, em todos os lugares onde você passar. Que isso vai criando exatamente a ideia de que você está no Vale do Café, entendeu? Que é isso que, na minha opinião, não passa, entendeu? Que a ideia é justamente a de que você está literalmente saindo de um lugar para um outro completamente diferente, ou seja, dando a ideia de que é muito longe, que está distante, e que leva as pessoas a fazerem essa pergunta: aonde você está? Então, quando você responde, o meu hotel está em Vassouras, Vale do Café, quando ele receber essa resposta, oba, é no Vale do Café, que fica pertinho de tal, pertinho dali, próximo, sei das quantas e tal. Essa sensação, justamente, de proximidade, na ideia de acolhimento, né, me parece fundamental, né, exatamente, e é isso que eu acho que eu sinto falta na comunicação. E acho que a internet, nesse ponto, e aí respondendo a Cristina, eu acho que a internet não vai conseguir nunca passar isso, né? Isso não é uma característica dela, ela não tem essa capacidade, ela tem a extraordinária capacidade de informação, ela é ubíqua nesse ponto, claro, ela está presente na nossa vida de uma maneira inacreditável, mas essa coisa você só passa experimentando, você realmente tem que vivenciar. Se um turista vive essa experiência, ele vai passar para outra. Olha, você não tem ideia, cara, eu saí de tal lugar e já fui para um outro, e estava com a sensação, já estava com vontade de chegar naquele terceiro e no quarto, é tudo num lugar só, cara. Eu achei que eu estava indo só para Vassoura, mas não estava indo, não. Eu estava indo para aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha não sei o que, sabe? Isso é que eu acho que tal. E aí, voltando à experiência europeia, é exatamente isso que eu vivo lá. Quer dizer, quando eu vou para o Loire, eu vou para esse lugar, por que virou esses lugares? É por isso que a Provence conseguiu fazer isso, ela conseguiu mostrar para quem estava no lugar A, mostrar que estava a 10 quilômetros do lugar B, que estava pertinho do litoral, mas que a montanha subindo já tinha essa sensação. E a pessoa vai primeiro para o geral, né? Quando a pessoa vai para alguma cidadezinha pequena na Provence, ela vai primeiro e fala assim: estou indo para Provence, na cidadezinha tal, ou estou indo para o Vale do Loire, na cidadezinha, entendeu? Assim, ela primeiro vai... Ela adjetiva o lugar que ela vai exatamente isso. Então, essa é a observação que eu queria dividir com vocês e recomendar como uma coisa que deva ser pensar, e muito simples, né? Ajudar a resolver isso que pode ser feito. Eu acho que nós todos estamos nessa barca. Nós estamos todos juntos, né? Nós estamos todos juntos. Assim, acho que a gente tem... fundamental. Eu acho que existem meios, sabe? Que eu já converso com isso, com o pessoal, por exemplo, de fazer roteiros integrados, porque as pessoas não... Tem um tipo de público do turista, tem turista que vem para cá, ele não quer sair do hotel, quer vir, quer descansar, não quer ir nem no portão. Mas tem gente que vai para Saint-Tropez e quer ficar em Saint-Tropez, ponto final, né? Mas o que nós precisamos, eu acho, como um todo, esse grupo de hoteleiros, inclusive, um está reforçando o destino vizinho, para reforçar essa questão da regionalização, tá? E fidelizar esse turista. Ele veio a Vassouras e foi a Valença, e ele descobre que ele pode voltar novamente a Vassouras e ir para Miguel Pereira, ir a Paty d'Alferes, e conhecer o tomate, conhecer N coisas, né? Assim, que hoje, por exemplo... Herman, a gente nem precisa ir na Europa, assim, se você for, sei lá, Vale dos Vinhedos, no sul. Claro, claro. Você sabe que você vai ter Eu quero que o cara volte e diga: eu estive no Vale do Café.
Eu quero Pois só que é. me diga isso. Eu estive em tal lugar, no Vale do Café. Pois é, você foi para o Vale, assim, você pode ficar, sei lá, Bento Gonçalves, alguma outra cidade assim, mas você foi para o Vale dos Vinhedos, você foi fazer os passeios que demoram muito e que estão a distância lá de 30 quilômetros, 40 quilômetros, você vai visitar uma vinícola, você vai visitar uma produção de ovelha, você vai fazer coisas que estão ali assim, e você vai ficar passear em torno daquele vale, em torno daquele lugar grande, assim. Acho que isso é fundamental mesmo, Então, eu para A ter acho uma que identidade. a proposta da Luísa na Rota do Grão, né? Falei com ela que eu achei assim um espetáculo, porque facilitou o acesso desse turista que às vezes ele quer comprar uma fazenda, comprar essa visitação, que são museus, são os nossos museus, e às vezes ele não consegue, porque tem fazenda que, esse domingo eu não vou abrir, ou eu só abro se tiver 10 pessoas. Então, a Luísa conseguiu, através a Rota do Grão. Então, nós temos um tema em comum, mas são várias propostas envolvendo algumas cidades da região, algumas fazendas, e com várias propostas sempre relacionadas, unidas ali, pelo café. Então, aqui no hotel, eu não tenho plantação do café, mas eu tenho sempre uma história para contar. Eu tenho o bolo do café, eu tenho uma massagem que é feita com esfoliantes à base de café verde, óleos de massagem à base do café. Então, eu achei que isso foi uma coisa... só aconteceu a primeira edição, vai acontecer a próxima, e eu acho que veio para ficar. Isso vai fortalecendo. só queria insistir um ponto, que vocês não percam de vista em tudo que vocês vierem a fazer, né? Porque são títulos e ideias maravilhosas, só que não digam apenas que é a Rota do Grão. É a Rota do Grão no Vale do Café, porque a Rota do Grão pode acontecer em Ribeirão Preto, pode acontecer em Minas, pode acontecer, inclusive, no Espírito Santo, onde tem, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que a Serra Azul é uma região, então o Espírito Santo faz isso. Ele criou Serra Azul. Hoje eu tenho vontade de ir à Serra Azul e não é para um lugar só. Eu quero conhecer a região de Serra Azul. Eles conseguiram isso. Então, eu acho que nós, vamos dizer que é a mesma coisa, estamos falando aqui de nós todos, né? A Cristina hoje aqui é a nossa entrevistada, mas a nossa roda de conversa é em torno do Vale do Café. Então, sempre, quando puderem, sempre, né, assinarem o que vocês estão fazendo, colocar no título de preferência. O produto é esse, mas esse produto é aonde? É aqui. Então, a ideia que surgiu, né, a gente está vendo aqui que tem ideias maravilhosas, seja na área de cultura, seja na área de turismo, seja na área de negócio, seja na área, né, da iniciativa da universidade e assim por diante. Então, sempre Vale do Café. Por quê? Vocês mesmos estão respondendo a pergunta, vocês sabem melhor do que nós, né, por que isso deve ser incluído. Apenas uma sugestão, mais do que uma sugestão, uma recomendação para acelerar esse processo. Só isso. A gente se fascinou com a internet, como eu falei, né, Renata, assim, seria impossível um centro cultural a céu aberto existir sem internet. A gente teve lá durante assim, os 4 primeiros anos, as pessoas que entravam, a gente perguntava, eu vi na internet. Hoje em dia já tem o boca a boca, né? Um amigo me indicou. Mas, assim, eu vi até essa semana a Google anunciando que está investindo num prédio de $1 bilhão de dólares para voltar ao trabalho presencial. E eu acho, assim, que para o turismo e para a cultura também, a gente tem que ter coisas físicas, como você falou, a sinalização, a gente tem que ter panfletos, a gente tem que ter como... Eu chamo de coisas tangíveis. Coisas tangíveis. E que saiam dessa coisa inchada do algoritmo, né? Que sejam experiências vividas, né? Experiência, pele, né? Coisas. Sim, mas até para você descobrir novas coisas, porque, assim, as pessoas... O Google, quando eu procuro coisa no meu computador, eu procuro no do meu marido, assim, são totalmente diferentes as respostas que eu encontro. E eu acho que quando você sai dessa realidade do algoritmo, que você encontra um livro, ou que você vai num hotel e tem ali um panfleto falando de um lugar. De repente, eu nunca me interessei por fazer uma tatuagem, mas eu estou naquele hotel e eu vejo que tem um tatuador maravilhoso naquela cidade que a internet nunca vai me mostrar, porque ela acha que eu nunca vou me interessar por uma tatuagem, né? Enfim, eu acho que
eu amo, eu cada vez mais estou retornando ao papel, à agenda, quer dizer, coisas que libertam o meu pensamento de um estímulo constante, de um algoritmo que vai me dirigir para um lugar que ele acha que deve ser o meu, né? Eu acho que tem uma liberdade, assim, e que aí, sim, a placa, o contato pessoal das pessoas falarem, o, o folder, a revista, o livro, que 20 anos depois você vai encontrar aquele negócio que no Instagram 5 minutos depois você já não tem mais aquela informação. Enfim, eu acho que é tudo uma mistura, né? São coisas ótimas de um jeito ou de outro. Renato, você vai me dizer se eu estou errada, se Não, eu já estou ficando... eu acho que assim, eu acho que o que você está falando assim casa com que a gente que é a coisa da sensação, entendeu? Assim, tudo isso vem da sensação. Essa sensação você tem que ter no olhar, no olfato, essas coisas, ou no tato, como a Ana falou, do tratamento que ela faz lá com a folha do café verde. Então, assim, algumas coisas, algumas experiências que são muito. Você tem que estar ali de corpo presente para olhar aquelas coisas, para sentir a sensação que senão você passeia na internet. Se você não tiver isso, esse negócio, você visita as coisas pela internet. A internet pode te levar a qualquer lugar, entendeu? Assim, mas isso não vai te dar. Então, assim, aquilo que você tem, a tua proposta, eu acho que a tua proposta principal no Anaetê, eu acho que é uma viagem sensorial. Na vez que eu entrei lá, eu tive essa impressão, entende? Que seria uma viagem sensorial, assim, de cheiros, de cores, entendeu? Assim, de sons, entendeu? Assim, que não precisa ser os sons exatamente de um festival que você vai fazer de música que está tocando, mas sim dos pássaros que você falou, entendeu? Assim, é uma viagem sensorial. Eu acho que essa sensação de estar em algum lugar é muito importante. E se esse lugar tiver um nome, uma marca, como tem o Vale do Café, é muito importante. Você pode estar no Vale do Café ali em Vassouras cara, eu quero visitar lá a fábrica de gin, entendeu? Assim, por que eu vou lá e vou visitar aquilo lá por um barato, ali em Barra do Piraí, entendeu? Assim, eu estou aqui, eu vou lá visitar. Assim, são várias coisas que é bom que estejam lá, como o Armando falou, assim. É bom que você tenha placas que te digam, é bom que você tenha coisas que agrupem essas possibilidades, né? É muito legal, porque assim, você troca o eixo, né? Por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro, então meu eixo sempre foi Rio de Janeiro, para o mundo. E aí, de repente, você está com um eixo no Vale do Café, aí você descobre que você está na Serra do Mar, que você está a 40 minutos de Araras, de Itaipava, você está... Eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal de Vassouras vai no fim de semana para Juiz de Fora, né? Eles estão a 1 hora e pouco, né, Ana? 1 hora e 20, sei lá, de Juiz de Fora. Então, também existe isso. Aí você está a 2 horas de Taubaté, né? Você vai ali para Cunha, rapidinho também, né? Em 2 horas e 40. Coisas que do Rio demorariam 5 horas. Você troca o eixo, né? E essa coisa que a Armando falou é sensacional mesmo. Você começar a dizer onde você está, o ponto relativo, né? De onde você está. Mas eu acho também, Renato, assim, que a gente precisa a gente precisa saber que tem coisas que demoram, né? Que são construções demoradas e que para a gente fazer grandes coisas a gente tem que ter grandes fundações, né? Coisa que o jardim me ensina todo dia, não existe uma grande árvore que não tenha uma raiz maior ainda. Então, assim, a gente tem coisas que vão demorar, que vão dar trabalho, que vão juntar pessoas. Eu adoro gente, né? Adoro gente, adoro fazer buquê, mas acho que essa coisa da profundidade é necessário. O resultado que a gente está vendo agora no Vale é um resultado de trabalho de muita gente já por muito tempo, né? E tem isso, assim, hoje em dia a gente vê Sebrae trabalhou para caramba o Vale também, né? A gente tem todas essas coisas com ciclo, todo mundo trabalhou, Secretaria de Estado trabalhou para caramba, o Vale também contribuiu. É uma junção de cidadãos com iniciativas, com
as pessoas esquecem, mas, por exemplo, um projeto incentivado pela Lei Rouanet é verba federal, que trouxe, assim, você vê, eu fico super feliz de ver a Ana falando, a Luísa falando, você falando, quer dizer, uma coisa que foi um dinheiro federal que veio e que ajudou a economia de um lugar, né? Então, é muito legal você ver que muita gente também, tem muita coisa boa que acontece há muito tempo, né? Gente, eu queria, assim, meio que a gente está encerrando aqui, eu queria que cada um pudesse falar sobre como ver. Você falou do tempo, eu acho que o tempo é muito importante mesmo e tem sido importante, e a gente não pode pensar que as coisas vão ser feitas de um dia para o outro. Assim, como você falou, assim, as árvores grandes têm raízes maiores ainda. Como é que você vê o Vale daqui a 5 anos? Eu queria que a Ana começasse. Bom, eu acho que eu sou muito ligada mesmo, eu sou mais, me identifico como uma empreendedora. Eu acho que esse é o momento de empreender, de investir no Vale. Acho que nós já estamos aí numa mudança muito grande. O museu será um divisor de águas, eu não tenho dúvida. Nós estamos todos dentro de um processo. Nós temos também, quero lembrar, uma associação que chama ADR, que é um grupo de líder do Médio Paraíba, é liderado também por um grupo do SEBRAE. Estão fazendo um trabalho muito bacana no sentido também de estar fortalecendo essa relação da região Vale do Café, saindo aqui de Vassouras e até Rio Claro, e unindo através de pequenos roteiros pela bicicleta, cicloturismo. Isso vai ser também, já estamos colocando os totens, hoje tem até uma eleição lá. Isso também são coisas que vêm para somar, vêm para agregar. E são coisas que eu acho que estão vindo para ficar. Então, eu acho que o Vale, daqui a 5 anos, vai ser assim, algo muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Você, Luísa? Bem, eu espero que daqui a 5 anos o Vale seja uma das referências, maiores referências de turismo aqui no estado do Rio de Janeiro e quem sabe até no Brasil, porque eu acho que está caminhando muito para isso. Eu fico feliz toda vez que eu vejo essas iniciativas, esses grupos estão se articulando em prol da região, sabe? E acho que um destino é feito disso, de várias iniciativas que acontecem paralelamente e que têm como objetivo comum, né, o sucesso do destino, que ele seja mais conhecido, divulgado, que as pessoas tenham tido ótimas experiências aqui, que ainda acho que o mais forte é o boca a boca, né? Quando você recebe uma indicação de alguém diretamente, é isso que vai te fazer visitar o lugar, né? A internet te encanta, te deixa curiosa, mas o boca a boca é muito mais efetivo. Então, é isso que eu espero para o Vale. Acho que são tantas novidades no Vale do Café, né? O Museu Vila de Vassouras vem como um presente assim, para a região enorme, assim como tantas outras iniciativas e pessoas que eu vejo que estão criando coragem, né, para vem o turismo como uma possibilidade, né? Assim, um pequeno produtor e tem um pequeno negócio e ver, poxa, eu posso me unir, me inserir nessa cadeia turística, sabe? Eu posso contribuir, posso ganhar. Então, é isso que eu espero. Eu espero que o Vale seja um destino ainda mais consolidado daqui a 5 anos. E você, Cristina? Eu acho que uma das outras coisas que fascina no Vale, que a gente ainda pode, todos nós podemos e estamos fazendo, né? Uma coisa tentando criar uma nova realidade. Então, eu acho que não tem a menor dúvida do que a Luísa falou, é que a gente vai ser um grande destino turístico do Rio de Janeiro, do Brasil, e isso no âmbito internacional, nacional. Mas eu acho que a gente tem que pensar como que a gente pode fazer isso ser diferente. E aí eu acho que entra muito pela cultura e pela educação. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento, que nem a gente faz na casa da gente ou no jardim, né? A gente tem que fazer um movimento de plantar as sementes certas, né? Porque a gente tem que ter turismo que tenha sido pensado para a gente não ter muito engarrafamento, para a gente
ter cidades bonitas, para a gente ter uma outra história, não sei. Aí eu acho que passa pela cultura, passa para a gente ensinar nas escolas. Eu vejo, às vezes eu passo e vejo assim, pessoas que construíram uma casa sem nunca terem tido acesso a um princípio de harmonia, de proporção, enfim, fazer uma educação também mais prática, voltada para o empreendedorismo, para a gente não só ter investimento de fora vindo, mas ter essas pessoas que têm a voz, a identidade, que são daqui, tendo capacidade de gerar riqueza e de ser grandes investidores na região de onde elas vêm. Enfim, eu acho que passa muito por educação e cultura também, né? A gente trabalhar também isso para fora e para dentro, divulgar o que a gente tem, ensinar, fazer coisas bacanas e, ao mesmo tempo, também a gente trabalhar para dentro, a gente melhorar a possibilidade de cada indivíduo, cada aldeia, né? Você, Armando, queria falar alguma coisa? Encerrar aqui? Eu só queria dizer meu prazer de ter estado aqui hoje, né? Realmente foi uma delícia de conversa. E eu queria marcar um encontro com vocês daqui a 5 anos, né? Para a gente, né, realmente dizer o que a gente foi capaz de fazer, né? E espero que a gente tenha conseguido fazer. Se a gente tiver feito aí uns 30%, 40% do que a gente sonhou hoje, eu acho que vai ser uma conversa maravilhosa. Foi muito bom. Tá?